Ok, então iniciamos a gravação da aula. Então, na aula de hoje a gente vai encerrar o tópico de trigonometria. Para a aula que vem a gente já vai então começar a estudar análise combinatória. Esse último tópico de trigonometria que a gente vai estudar são as relações fundamentais, que são algumas relações que existem entre as funções trigonométricas, entre o seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, como a gente vai ver. Então, na seção anterior, nós vimos como determinar a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante, sabendo os valores do seno e do cosseno. Nessa seção, a gente vai um pouco mais longe, né? Nós veremos que, conhecendo o valor de qualquer uma das 6 funções trigonométricas, nós podemos determinar o valor das outras 5. Ou seja, todas as funções trigonométricas estão intimamente ligadas. A gente vai fazer isso via o teorema fundamental da trigonometria, que é o teorema que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, ok? Essa daqui é a relação fundamental principal, e a gente tem algumas outras relações fundamentais que vão derivar dessa daqui. Primeiro vamos ver de onde é que sai essa relação fundamental, né? Ela sai do teorema de Pitágoras. Se vocês prestarem atenção, né? Eu tenho aqui um ângulo θ, daí aqui eu vou marcar um ponto no círculo, né? E a imagem aqui do círculo no eixo y é o seno, e a imagem desse ponto aqui no eixo x é o cosseno, né? A gente já tinha visto isso na primeira aula. Mas se eu transportar essa altura do seno aqui para este ponto aqui, né? Porque vocês verem, eu tenho um retângulo, né? Então, este comprimento aqui é igual a este. Eu vou ter aqui, então, o seno e o cosseno vão formar dois catetos de um triângulo retângulo com hipotenusa igual a 1, né? E pelo teorema de Pitágoras, eu sei que o cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, onde, né, o cateto adjacente ao cosseno, o cateto oposto é o seno e a hipotenusa é o 1. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente determina a relação fundamental da trigonometria. E agora aqui, então, a gente tem mais 4 relações, né, que derivam dela. A gente tem que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Cotangente ao quadrado mais 1 é igual a cossecante ao quadrado. Cosseno ao quadrado é 1 dividido por 1 mais tangente ao quadrado. E seno ao quadrado é igual a 1 dividido por 1 mais cotangente ao quadrado. A gente tem essas 4 relações. A gente vai ver como é que a gente pode obter alguma delas, né? Todas elas nascem da relação fundamental, que é aqui seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se nessa equação aqui eu dividir os dois lados por cosseno ao quadrado, né? Então, dividindo esse lado por cosseno ao quadrado, aqui eu vou ter seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. E aqui eu vou ter cosseno por cosseno. E aqui eu vou ter 1 por cosseno ao quadrado. Ok? Agora, simplificando. Seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, seno sobre cosseno é tangente, né? Então, isso aqui é tangente ao quadrado. Cosseno por cosseno é 1, então aqui eu tenho tangente ao quadrado mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Mais 1 sobre cosseno é secante, então isso aqui é secante ao quadrado. Logo, isso aqui, então, eu vou ter tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Eu obtenho já, então, aquela primeira fórmula que eu tinha. Tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Ok? E ainda, indo mais um pouco, dessa fórmula aqui agora, simplesmente reorganizando as coisas, né? Eu sei que secante é 1 sobre cosseno, então vou transformar isso aqui. Eu tenho aqui esses dois lados, eu vou inverter os dois lados, invertendo aqui o 1 sobre cosseno ao quadrado, ficar só cosseno, e o tangente ao quadrado mais 1 invertendo, né? Vai ter 1 em cima e vai ficar 1 mais tangente ao quadrado embaixo. Eu consigo a minha outra fórmula que eu tinha lá. Então, eu mostrei para vocês como obter esta daqui e esta daqui. As fórmulas 2 e 4 são parecidas. Como é que eu faço para obter a fórmula 2? Eu vou pegar aqui a relação fundamental e vou dividir tudo por seno. E para mim conseguir a fórmula 4, eu vou pegar a fórmula 2, vou dizer que cossecante ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado, e vou inverter os dois lados, parecido com o que eu fiz na 3.
Então, no fundo, tudo nasce da relação fundamental. Então, agora aqui um exemplo para a gente treinar o uso dessas fórmulas, né? Então, tem um alfa, um ângulo entre 0 e π né? O 0 e 90 graus. Por que eu quero que ele seja entre 0 e 90 graus? Tenho aqui algumas restrições. Uma restrição vem daqui, né? O x tem que ser diferente de kπ sobre 2, né? Quando o k é 1, eu tenho π. Então, e se o k é 0, eu tenho 0. Então, eu pegando entre 0 e π, né? Aberto, no 0 aberto no π, eu já não tenho esse problema aqui. Que então, eu não vou pegar nem o 0, nem o 90. Eu vou pegar, então, de 1 a 89, digamos assim. E outro motivo de eu fazer isso é porque na relação fundamental eu tenho quadrados, né? Se eu quisesse calcular o seno, eu podia isolar ele, passava o cosseno para o outro lado e tirava a raiz. Só que quando eu vou tirar a raiz, eu vou ter mais ou menos o valor. Eu tenho que saber se eu quero mais ou menos. E para isso eu preciso saber, então, qual que era o valor do x. E eu sei que o seno é positivo de 0 a 90, né? Então eu vou pegar o mais. Se eu tivesse escolhido entre 90 e 180, daí eu ia ter que escolher o menos. Mas sempre que eu pegar entre 0 e 90, quando eu tirar a raiz, eu vou escolher o mais, tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, aí são os motivos. O outro motivo para mim fixar qual o intervalo que está o alfa, porque senão na hora que eu tirar a raiz, eu não sei se eu tenho que escolher a parte positiva ou a parte negativa. Ok? Então, sabendo que alfa está entre 0 e π, né? E a secante desse alfa vale 3 meios, né? Eu quero determinar o valor das demais funções trigonométricas calculadas neste arco. Ou seja, eu quero calcular o seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, a cotangente de alfa e a cossecante de alfa. Quero calcular as outras 5 funções. Então, começando na secante, a função mais fácil que eu tenho para determinar é o cosseno, porque a secante é 1 sobre cosseno, ok? Ou equivalentemente, eu posso dizer que o cosseno é 1 sobre secante, só invertendo os dois lados. Só que se a secante é 3 meios, o cosseno é 1 dividido por 3 meios, né? Daí eu inverto a fração, 2 terços. Então, o cosseno de alfa é 2 terços. Então, a primeira função está calculada, nem precisei usar a relação fundamental ainda. Agora, sabendo o cosseno, eu posso descobrir o seno via relação fundamental. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Eu quero descobrir o seno, né? O cosseno eu já sei que é 2 terços. Então, agora eu vou isolar. Seno de alfa é igual 2 terços ao quadrado é 4 nonos, né? Passo para o outro lado negativo. Então, eu vou ficar com 1 menos o 4 nonos. Aqui eu tinha seno ao quadrado, passei a raiz para o outro lado. Agora, quanto que é 1 menos 4 nonos? O 1 eu posso escrever como 9 nonos, né? 9 nonos, então, mesma base 9, e em cima vai ficar 9 menos 4, que dá 5. Então, isso aqui é raiz de 5 nonos, né? Daí, raiz de 5 é 5, e raiz de 9 é 3, né? Então, seno de alfa é raiz de 5 sobre 3. Nota que, a rigor, eu teria que ter mais ou menos aqui, mas como eu sei que o alfa está entre 0 e 90, então eu sei que eu tenho que escolher o mais, não o menos, né? Então, é esse daqui que é o momento que aquela informação é importante. Agora, conhecendo o valor do seno, eu posso calcular a cossecante, porque cossecante é 1 sobre seno, né? Então, isso aqui é 1 dividido por raiz de 5 sobre 3, né? Dou inverto a fração, é 3 sobre raiz de 5. E se eu quiser ainda, para deixar a resposta mais elegante, eu posso racionalizar, né? Porque geralmente a gente não deixa a raiz embaixo. Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 5. Daí em cima fica 3 raiz de 5 e aqui fica raiz de 5 ao quadrado, que é só 5. Ok? Então, a cossecante de alfa, 3 raiz de 5 sobre 5. Agora que eu já sei o seno e o cosseno, eu posso calcular a tangente e a cotangente. Que a tangente é seno sobre cosseno, né? Vai ficar 2 terços por raiz de 5 sobre 3. Eu vou poder cancelar esse 3 com esse 3, vai ficar 2 sobre raiz de 5. Racionalizando de novo, dá 2 raiz de 5 sobre 5. E a cotangente, então, né? Raiz de 5 sobre 3 divididos por 2 terços. Então, aqui eu vou cancelar o 3 com 3, nem vou precisar racionalizar, porque o 5 já está na parte de cima da fração. Então, vai dar raiz de 5 sobre 2. E assim eu calculei todas as funções trigonométricas.
ok? Daí agora, então, tem alguns exercícios, né, para vocês treinarem, são todos bem parecidos. Nota que eu não peguei, não fiz não pega ratão, peguei todos os alfas entre 0 e primeiros, para não complicar a coisa. Aqui o primeiro, então, tem um cosseno, né, cosseno igual a 1/3. Como que eu faria? Eu primeiro, do cosseno, eu calcularia a secante direto, porque daí a secante é 1 sobre cosseno. Depois eu calcularia o seno, usando a relação fundamental. Sabendo o seno, eu calcularia a cossecante. Depois, usando a informação do seno e do cosseno ao mesmo tempo, calcularia a tangente e a cotangente. Aqui, sabendo o seno, então, a primeira coisa que eu calcularia é a cossecante, que é 1 sobre seno. Depois eu calcularia o cosseno, usando a relação fundamental. Depois, sabendo o cosseno, eu calcularia a secante. E depois, usando a informação do seno e cosseno de novo, então, eu calcularia tanto a tangente quanto a cotangente. Aqui, sabendo a tangente, eu começaria calculando a cotangente, porque a cotangente é igual a 1 sobre a tangente. Daí depois eu calcularia a secante, porque eu ia usar uma das fórmulas trigonométricas que a gente tem. Eu ia usar essa daqui, ó. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Daí eu tenho que me atentar que eu vou escolher, quando na hora da raiz eu vou escolher a parte positiva, porque está entre 0 e 90. A gente estava aqui, né? Descobrir a secante. Sabendo a secante, eu calculo o cosseno. Sabendo o cosseno, eu calculo o seno. Sabendo o seno, eu calculo a cossecante e daí eu terminei. Aqui a cotangente, eu posso fazer parecido com a tangente, né? Sabendo a cotangente, eu calculo a tangente porque a tangente é 1 sobre cotangente, ok? Depois, sabendo a cotangente, eu posso voltar lá de novo, usar agora aquela outra fórmula que eu tenho da cotangente. Essa daqui, cotangente ao quadrado mais 1 é cossecante. Sabendo a cossecante, eu descubro o seno. Sabendo o seno, eu descubro o cosseno via relação fundamental. E daí, com o seno e com o cosseno, eu posso calcular o resto das funções, né? Então, é sempre algum caminho assim. Aqui, com a secante, eu começo calculando o cosseno, depois o seno, depois a cossecante, e assim por diante. E com a cossecante, eu começo calculando o seno, né? Com a secante, o cosseno, e com a cossecante, o seno. Tem que se lembrar que é trocado, né? A secante é 1 sobre cosseno, e a cossecante é 1 sobre seno, né? Os cos estão trocados, né? Essa aqui é uma coisa que sempre acaba gerando alguma confusão, então tem que prestar atenção nisso. Mas essa é a ideia, né? As contas vão ser todas bem parecidas com a do exemplo que eu fiz, né? Eu fiz uma começando com cada uma das 6 funções trigonométricas, então vai dar a oportunidade de vocês usarem todas as fórmulas que a gente tem lá. E agora eu tenho aqui ainda mais um detalhe para vocês, aqui, né? Eu tenho a tabela de valores de funções trigonométricas. Então, para caso vocês queiram consultar em algum momento, né? Aqui, então, eu tenho os graus variando de 0 a 180, né? Os radianos equivalentes de 0 a π, e daí que eu tenho o valor do seno, do cosseno, da tangente, cotangente, secante, cossecante, para cada um desses valores. Ok? Então, se em algum momento vocês quiserem consultar, sei lá, digamos, eu quero saber qual que é a cotangente de 135. Vem aqui, cotangente, 135, vale menos 1. Aqui vai até 180, e aqui vai de 180 a 360. Tem todos os arcos notáveis, né? Todos os valores que são tabelados estão aqui. E agora, para a próxima aula, né? Como eu falei com vocês, né, na aula de hoje a gente então está encerrando a trigonometria. Para a próxima aula a gente começa a análise combinatória. E já é bom vocês se atentarem, porque eu acho que a gente já está já chegando bem no final do nosso curso, né? Eu acho que tem mais 2 ou 3 aulas, então é bom vocês já começarem a pensar na prova, né? Se preparar para a prova. A gente tem aqui a aula de trigonometria, a gente vai ter uma aula aqui do princípio fundamental da contagem. Depois a gente tem uma aula de combinação. E depois acho que a gente ainda tem mais uma aula, ou terminando a combinação, já nem sei mais. Aqui.
Eu acho que a gente tem mais duas aulas e a gente tem uma aula assíncrona também em algum momento, que vai ser mais alguma coisa sobre combinação. Mas para a aula de hoje era isso, gente. Então, como de costume, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, este é o momento. Então, vocês podem perguntar depois por e-mail ou marcar um estudo orientado, síncrono, se vocês quiserem. Vou interromper aqui a gravação.